Olá, meus amigos, minhas amigas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É um prazer imenso estar aqui fazendo um vídeo para vocês. E hoje é pedido aí de bastante gente no Instagram, pedindo para me mostrar uma espécie aqui que eu tenho. E hoje eu vou estar mostrando para você uma espécie de cataceto, é o cataceto João Estivale. Tem uma planta dessa daqui que está com uma brotação muito forte, está muito saudável. E hoje eu vou estar mostrando ela para vocês e dando umas dicas de cultivo aí, de substrato e adubação que vocês podem estar aplicando nas de vocês para obter uns resultados maravilhosos aí também. Peço que vocês fiquem até o final do vídeo, fazendo um favor. E você que não é inscrito aí no nosso canal, convido você a estar se inscrevendo, fazer parte desse canal que cada dia cresce, graças a Deus e com a ajuda de vocês. E sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Esse é o meu João Estivale. Tive que vir aqui mais para trás para poder pegar ele inteiro, que ele ficou muito grande, pessoal. Tá dando 2,5 palmos aí de tamanho. No vídeo aparenta ser pequeno, mas é uma planta que está muito grande. Só para vocês terem uma noção, ó. Tá bem grosso o bulbo. Olha lá, como vocês podem ver, puxar o zoom aqui, as folhas chegam estão rasgando aqui, ó, e aqui. Quando as folhas rasgam assim, pessoal, não tem perigo nenhum, tá? Porque é natural da planta, não vai agredir ela em momento nenhum, tá? Então, podem ficar despreocupados quando rasgar assim. É sinal de saúde. Quanto mais gordinho esse bulbo, sinal de saúde para a planta, porque é aqui que ela armazena os nutrientes dela, para depois, quando ela estiver em dormência e sair brotação, ela poder soltar umas brotações bonitas e saudáveis, como essa daqui, ó. Planta que veio com duas brotações muito fortes. Essa do lado, olha como vocês podem ver o tamanho, ela parte daqui até ali. E tem esse outro brotinho novo que está saindo aqui. Aí, como vocês podem estar vendo, a planta está muito bonita, muito saudável. As folhas, ó, textura muito bonita. E essas fibrinhas aqui, ó, como vocês podem estar vendo, essas fibrinhas aqui, quando elas estão bem fortes assim, é sinal que a planta está muito, muito saudável. E o resultado é esse, soltou duas brotações, uma aqui e outra ali. O substrato, pessoal, essa daqui eu plantei na casca de pinos e na casca de arroz carbonizada, como vocês podem estar vendo aí. E só nesses dois. E esse tem uns pouquinhos de chips de coco aqui, mas é do vaso passado, porque ela estava no vaso pequeno e eu transferi para esse, que eu quero que ela vire uma torceira bem grande de João Estivale. Vai ficar a coisa mais bonita. Então, esse é um substrato que vocês podem usar sem medo nas orquídeas de vocês. Casca de pino e casca de arroz carbonizada. São dois substratos que tem muito nutriente para a planta e ela vai estar sugando dele aí sem problema nenhum. A adubação, pessoal, a adubação que eu estou usando nela é o Osmocote. Eu pego essa trouxinha aqui, que é essa tela. Aí eu encho ele de Osmocote e vou queimando em volta aqui. Eu vou queimando em volta com o isqueiro para poder ficar lacrado assim. E como é bem abertinho, mas não passa os grãozinhos, então ele vai ter uma drenagem bastante boa para poder ir liberando no substrato, que é um fertilizante de liberação lenta. Eu gosto de usar ele bastante, não agride nossas orquídeas. Pode colocar em volta assim, ó. Eu coloquei uns, porque como a planta está grande e está vindo com duas brotações, ela precisa suprir todos os nutrientes para poder manter esses brotos, que eles fiquem grandes e saudáveis que nem esse. E para ela soltar a flor também. O enraizamento dela, vou mostrar aqui, ó. Olha lá o enraizamento dela. Esses enraizamentos desce até aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver. Tá bastante grande, mas o substrato está cobrindo. Não vou destampar porque eu não gosto de ficar mexendo no substrato da planta. Vou dar uma volta aqui para vocês verem por trás, ó. A planta está rasgando o bulbo aqui na frente e atrás. As folhas, ó. Vou puxar aqui em cima. Aí, ó. Faço também a aplicação do caldo do cravo da Índia. Faço a aplicação também do hibisco e da banana. Eu gosto de usar esses ingredientes natural porque
São ingredientes baratos que você encontra aí em qualquer mercadinho ou até mesmo na sua casa você já pode ter e ir jogando fora, como a casca da banana. Temos vídeo aí no canal mostrando. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser aprender a fazer. Melhor do que você ficar gastando dinheiro aí absurdo com fertilizante, adubação química e acabar às vezes matando a planta de vocês. Então, se vocês puderem estar usando aí fertilização natural na planta, vai ser de bom agrado para ela. Olha só o tamanho dessas folhas que está saindo. Tudo isso é o resultado de uma boa adubação e uma rega. E é claro, o substrato, pessoal, tem que ser um substrato drenoso para não acumular água e nem deixar muito úmido o substrato da planta. O cataceto é uma espécie que gosta de umidade, mas não uma umidade muito alta. Pelo menos as minhas aqui, todas que eu estou fazendo com substrato para deixar elas com o substrato um pouco úmido, tá dando um resultado muito bacana. Eu vou mostrar outra planta para vocês que eu faço o mesmo processo dessa. No caso, eu estou mostrando esse que é o João Stivale e vou mostrar também o resultado do substrato, já para quem não tem muito conhecimento poder entender como fazer para ter uma brotação linda dessa. Esse daqui já é outro cataceto, está sem identificação. E olha como vocês podem estar vendo. Vou aproximar aqui também, bem aproximado. Ó, folhas rasgando, como vocês podem ver, bem gordinha. E a diferença da qualidade que veio. Olha lá, outra folha rasgando ali. Aqui, ó. Esse é o bulbo da temporada passada. Olha o tamanho desse bulbo dessa temporada. Sinal que a planta se adaptou muito bem aqui no substrato e com os fertilizantes. Vou virar aqui também de frente agora. Olha aí. E igual a outra, ela soltou duas brotações. Uma brotação aqui e a outra ali. E olha a qualidade dessas folhas. Tudo com aplicação de produtos naturais. E o osmocote, que não pode faltar. O osmocote é essencial para as orquídeas. E olha lá o enraizamento dela também, aonde que já está vindo, dessa brotação nova. Já está vindo quase aqui na borda do vaso. Está aí um cataceto com uma brotação dupla. A folhinha aqui atrofiou, mas normal, a planta está saudável, muito bonita. E temos folhinha rasgando aqui também, aqui embaixo, ó, o substrato. O substrato que foi usado aqui, a casca de pinos e a casca de arroz carbonizada. Mas eu coloquei a casca de arroz por baixo e coloquei as casca de pinos por cima, para ver como que ia ser o resultado dessa, diferente da outra que eu inverti. Olha aí como vocês podem estar vendo, a planta se adaptou muito bem, soltou um enraizamento muito bom. Tem um pouquinho de esfagno aqui, ó, é o que eu tinha falado para vocês no começo do vídeo sobre a umidade no vaso. Coloque um pouquinho de esfagno por cima para poder segurar a umidade. Você coloca o substrato que você quiser, pode ser bem drenoso, e por cima o esfagno, que daí ele vai segurar a concentração de umidade essencial para sua planta aí e vai estar suprindo as necessidades dela. Vou mostrar aqui de pertinho a qualidade dessas folhas. Olha aí, folhas vistosas, bonitas. E tudo com aplicação de produtos naturais, pessoal. E por final, eu vou mostrar essa, uma planta importada, mas que está muito saudável. Os bulbos dela saem pequeno assim, ó, a diferença de tamanho, mas os bulbos saem pequeno e muito gordinho, como vocês podem estar percebendo aí, ó, bem gordinho. O substrato, ela tá só na casca de pinos com um pouquinho de esfagno e brita para segurar a umidade. Eu gosto de colocar brita também aí nas orquídeas. Olha só, vou puxar aqui mais perto. Olha só, e como nas outras, folhinha rasgando ali, ó, de tão gordinha que tá, é saudável. Planta que se adaptou muito bem aí, ó, ao substrato. É uma planta que está com identificação bem fraca. Eu vou tentar ver aqui para vocês. É um cruzamento de Susan Fuchs com João Stivale, e o resto aqui apagou porque o sol aqui não é brincadeira. Aqui no estado de Rondônia, meus amigos, é muito quente, mas olha o desenvolvimento dessas folhas, a cor que fica. Por isso que eu falo nos meus vídeos, produtos naturais são bem mais proveitosos do que a química. A química, se não souber usar, mata tudo, tá, pessoal? Então, tomem cuidado. Se forem usar, deem preferência à adubação natural, porque o resultado é esse daí.
O bulbo no vídeo aparenta ser pequeno, mas ele tá bem gordinho, ó. E como eu tinha falado também no começo do vídeo, as fibras. O desenho dessas fibras, tá vendo, ó? As risquinhas verdes subindo, isso aí é a fibra da planta. Quando ela fica mostra assim que a planta está muito saudável, está reagindo muito bem ao fertilizante e adubação que ela está recebendo. E o vídeo de hoje é só. Eu encerro mostrando essa floração aqui linda para vocês. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, das dicas aí. Eu mostrei, falei sobre o João Estivale e umas dicas de cultivo aí para cataceta. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Peço que deixem um like aí, pessoal, fazendo favor. Assim o YouTube pode indicar esse conteúdo para mais pessoas e elas também estarem sendo beneficiadas com essas dicas. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.